A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz de Deus. Pela misericórdia de Cristo, mais uma vez aqui, para nós trazemos algo da palavra de Deus, um ensinamento breve da palavra de Deus, um ponto tão simples e tão fácil de entender que alguns indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então hoje, pela misericórdia de Cristo, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra bíblica que nos chama, nos intitula biblicamente de crentes, como crente. Por que, irmão, nós vamos trazer uma palavra sobre isso? É bíblico? Porque hoje nós vemos que as pessoas são tão nécias no conhecimento que é necessário nós trazermos essas palavras para elas saberem que são bíblicas, porque se tivesse o Espírito Santo de Deus, automaticamente, quando nós pregamos a palavra, a pessoa saberia que é bíblico. O Espírito Santo de Deus falaria, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, mas as pessoas não sabem e muitas vezes fazem aí pregações, falam, em seus dialetos, afirmam coisas hereges, coisas antibíblicas, coisas que não tem na Bíblia, vão contra a palavra por não conhecer as Escrituras. E automaticamente para elas e para aquelas que o seguem, que também não tem o Espírito Santo de Deus, as coisas erradas se tornam certas e não são. E nós, pela misericórdia, com o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, nos trazendo, nós vamos ensinar o que é certo e o que é errado. Amém? Então preste atenção. Quando nós citamos lei, nós estamos referindo-se à lei de Moisés, ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. Ah, irmão, mas o Antigo Testamento inteiro não é lei. O próprio Jesus disse que se convinha que se cumprisse tudo o que em mim está escrito na lei, em Salmos e nos profetas. Na lei, Salmos e profetas. Jesus, ele citou os três. Lei, Salmos e profetas. Mas por que todo o Antigo Testamento caracteriza-se como lei? Preste bem atenção. Primeiro, se você for pegar os versículos, todos os versículos que Jesus citava para os escribas, para os fariseus, Mateus 4, para Satanás, você vai ver que tem versículos que ele diz, está escrito. Tem outros que ele diz, está escrito na vossa lei, como ele falava para os fariseus. E você vai analisar, vai examinar, vai dar uma olhada na Bíblia, você vai ver que, examinando, você vai achar que tem versículos que ele citou, está escrito na vossa lei, que estava escrito em Salmos. E aí? Estava escrito, os profetas haviam profetizado. Então, ou seja, o próprio Jesus, ele entendia lei, Salmos e profetas, tudo como lei de Moisés. Por que tudo como lei? Porque os profetas de Deus profetizavam mediante a obediência da lei. Para os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que teve as revelações, todos esses homens e vários outros homens de Deus, eles eram homens de Deus porque eles obedeciam à lei, eram tempos de lei, então eles estavam debaixo da lei. Então todo o Velho Testamento é o quê? É lei. Antigo Testamento é lei. O salmista Davi, o salmista Asaf, quando eles escreveram os salmos, eles obedeciam o quê? Jesus? Não, porque Jesus ainda não era vindo. Eles obedeciam o Evangelho? Não. Eles obedeciam a graça? Não. Eles obedeciam a lei, o Velho Testamento, amém? Existe um período antes da vinda de Moisés, que era um período que a lei ela não estava escrita nas tábuas, não estava escrita ainda. Deus não havia dado as leis para serem escritas em tábuas, como ele deu para Moisés ali, amém? Porém já existiam leis de Deus, regras, ordenanças, estatuto. A própria lei, com vários e vários mandamentos do Antigo Testamento, não havia sido escrita, mas havia lei. Por que Adão e Eva foi expulso do paraíso? Porque transgrediram o quê? Um mandamento de Deus. O único mandamento que tinha. Uma única lei, uma única regra. Não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E aí? Então havia uma lei, uma regra, uma ordenança. E depois automaticamente você viu que tinha outras coisas a qual Deus se agradava e colocava para seus servos fazer antes mesmo da lei. Abraão,
Antes da lei, oferecia holocaustos a Deus. Antes da lei está escrita que deveria se oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus. Antes, Abraão, Isaac, Jacó, e aí? Antes da lei de Moisés, mas eram homens que eram servos de Deus, obedientes àquilo que Deus colocava ali para que eles fossem obedientes. Os holocaustos, a oração, a fé, antes mesmo da lei. Então nós vemos que era período que se enquadra tudo como homens que viviam debaixo da lei de Deus, daquela lei do Antigo Testamento, das promessas da lei, das ordenanças de Deus segundo a lei. E depois Deus, ele mandou Jesus e veio o período da graça. Então, irmão, tudo isso nós já sabemos. Tem muitas pessoas que não sabem. Eu vou falar para você, 60%, 70% do povo que se diz cristão aí não sabe disso. Você fala lei, prega uma palavra sobre lei, a pessoa ela quer mandar mensagem, quer atacar, ela fala, o irmão lá não obedece à lei não, a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Meu irmão, estamos falando da lei de Moisés, que nós não vivemos na lei de Moisés, nós vivemos obediente à graça de Cristo. A lei, 1 Coríntios 10, está escrito como exemplo e advertência, amém? Para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram e pereceram. Mas nós não guardamos sábado segundo a lei, que o Jesus, ele não guardou o sábado. Ele falou, meu pai trabalha até agora e eu também. Então nós vivemos no Evangelho de Cristo, onde Tiago diz, a lei perfeita, a lei real, a lei da liberdade. Qual que é a lei real, a lei perfeita, a lei da liberdade? É a lei de Cristo, é a graça, o Evangelho, amém? Então, lei, quando nós falamos lei, nós estamos falando do Antigo Testamento, lei de Moisés. Quando nós falamos graça, estamos falando do Novo Testamento, graça de Cristo, o Evangelho, amém? E quando nós vamos dar um exemplo da lei do homem, aí se referimos à lei das autoridades, das leis daí que estão aí sobre o nosso país e sobre os países, amém? Então, só para você entender. Então, quando nós citamos a palavra crente, nós somos crente, muitas pessoas se escandalizam com essa palavra. E ela logo fala assim, irmão, crente até o diabo é. Tá, que base bíblica que você usa para falar que o diabo é crente? Você tem base bíblica? Tenho. Tiago diz que você crê que há um Deus, fazes bem, mas os demônios também creem e estremecem. Essa base que você usa? Nesse ponto, só para você entender, Tiago em nenhum momento falou que o diabo é crente. Você está equivocado, vai lá ler, você vai ler direito, para de ficar igual papagaio, copiando o que os outros falam, vai você ler a Bíblia, vai você orar que você vai ver. A palavra diz que nós temos que crer, fazemos bem ao crer, mas não é só crer, porque crer, os demônios também creem e estremecem. E ele diz para nós sermos praticantes da palavra, amém? Porque só dizer que crê, os demônios dizem que crê, mas e estremece, tem medo. Mas não é só nós dizemos que crê, nós temos que praticar. Em nenhum momento Tiago fala que eles são crentes, porque automaticamente, se Tiago tivesse falado que os demônios são crentes, ele estaria sendo contra a palavra de Cristo, que nós vamos ver daqui a pouco. Amém? Presta atenção. A palavra diz, aquele que diz que eu creio e não pratica, é mentiroso e não há verdade nele. Então, ou seja, não é só crer, dizer que crê, tem que praticar, como o próprio Tiago diz em Tiago 1,22, para nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a nós mesmos com falsos discursos, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, logo foi e se esqueceu-se de como era. Então nós temos que ser o quê? Praticante da palavra, não ouvinte, mas fazedor da boa obra, não somente ouvinte, mas fazedor da boa obra, praticante da palavra, amém? Então nesse termo você está erradíssimo, vai ler mais a Bíblia, vamos parar mais de ficar postando foto em Facebook, mostrando seios, falando de política, falando de futebol, e vamos ler mais a Bíblia antes de se dizer homens de Deus, mulheres de Deus, vamos ler mais o Evangelho, vamos ler mais a Bíblia, amém? A palavra, ela é clara, ela não chama nenhum ponto, não chama os demônios de crente, diz que eles também creem e estremecem, mas nós temos que crer e praticar, Tiago 1,22, amém?
Ah, irmão, crente até o diabo é? Então presta atenção no que Jesus falou. Aí você vai falar com Jesus em oração, fala: Jesus, você está falando errado, Jesus, você falou errado lá. Você fala para Jesus que Jesus errou, amém? Presta atenção. A palavra, Evangelho de João 20, 27. Olha só. Vamos ler só a parte que diz sobre o ponto que nós estamos pregando. Não é texto fora de contexto, não, que nós vamos pegar aqui todo o contexto. Mas é só para você ver onde a palavra cita, crente. Amém? Evangelho de João 20, 27. A palavra diz assim: Depois disse a Tomé, é Jesus falando: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Opa, Tomé, seja crente. Presta atenção. Quando Jesus ressuscitou, Tomé não creu. Tomé não acreditou. E falou que só se ele colocasse o dedo nas feridas, ele iria acreditar. E Jesus apareceu lá ressuscitado para eles. E Tomé estava lá nessa hora. Muitos já haviam falado: ressuscitou, o mestre ressuscitou, Jesus ressuscitou. Tomé não tinha crido. Jesus sabia e Jesus ali, ele é tremendo, ele estava ali em espírito, espiritualmente, e ele sabia que Tomé tinha falado isso já, que só ia crer se tivesse colocado o dedo. E Jesus apareceu para eles e falou: Tomé, agora crês? Põe aqui o dedo na minha mão, na ferida, na marca dos cravos. E do lado, amém? Aonde Jesus foi ali, ferido ali com soldado romano ali, que saiu água, a palavra diz, quando ele foi perfurado ali. E Jesus falou o quê? Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E aí? Então é errado falar que você é crente? É errado falar que nós somos crente, porque crente até o diabo é? Meu irmão, sabe por que o diabo não é crente? Porque ele não é praticante da palavra. Ele crê, os demônios crê, eles acreditam, eles estremecem de medo, eles têm medo, mas eles não são praticantes. Eles são mentirosos, eles vão contra, eles distorcem, deturpam, eles mentem, eles enganam, eles querem tirar a humanidade dos caminhos da verdade para levá-la para o inferno, para fazer o ser humano ir contra as palavras de Deus, murmurar. Então eles não são crente. Eles são o quê? Demônios, espíritos que creem, porque eles estavam lá no céu. A terça parte foi expulsa. São anjos caídos, são demônios. Eles creem e estremecem, porque eles sabem do poder que Deus tem e o seu Filho, a qual Ele enviou na terra. Eles sabem que o Espírito Santo de Deus sabe o oculto e o profundo de Deus e habita em nós. Eles estremecem. Amém? Mas eles não são praticantes da palavra. Por isso eles não podem ser crentes, igual Jesus disse para Tomé ser. Se é errado falar crente, Jesus então está errado. E eu estou errado também igual Jesus. Bem, se você está certo. O próprio Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente. Então não é errado, meu irmão. Não é errado, minha irmã. Vai ler a Bíblia. Para de copiar o que os outros falam, de dito popular. Vai ler a Bíblia. Vai receber na sua vida o Espírito Santo de Deus mediante a obediência, para você não se levantar contra a verdade. Amém? Não seja incrédulo, mas seja crente. O próprio Jesus. Amém? Olha só que a palavra diz. 1 Coríntios 1, 21. Para a honra e glória do Senhor. Paulo fala, usado pelo Espírito Santo de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Então, Paulo está dando um ensinamento tremendo aqui na igreja de Corinto sobre as dissensões, as várias dissensões no meio da igreja, dando repreensão, como eles deveriam andar. E ele diz que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove Deus salvar os crentes. E aí, você falando que é errado falar crente? Tá errado? Como que tá errado? Se tá aqui na palavra, se tá aqui na Bíblia? Amém? Então errado é a gente não ler a Bíblia.
e sair aí, porque muitas vezes nós pregamos uma palavra e falamos, ô irmão, você é crente, você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, aí daqui a pouco tá um irmão enganado que se diz pastor, se diz apóstolo, se diz bispo, se diz evangelista, tá aí as irmãs que não pode nem estar pregando, e tá pregando, tá ensinando na desobediência de 1 Coríntios 14, na desobediência de 1 Timóteo 2,9 em diante, indo contra a palavra de Deus, se diz pastora, se diz bispa, não aceita a palavra, não aceita o evangelho. Ai, irmão, crente até o diabo você que não lê a Bíblia, onde o diabo é crente? A palavra diz que Paulo vai salvar os crentes, então o diabo pode ser salvo, então? O diabo vai ser salvo? Ele é um crente caído. Aonde está isso na palavra que ele é crente caído? Não está na Bíblia. Jesus falou para Tomé não ser incrédulo, o contrário da incredulidade, não seja incrédulo, mas seja crente. E aí, Jesus usou essa expressão. Aí vai falar o que? Não, mas aí foi João Ferreira de Almeida que traduziu essa palavra, porque na Bíblia, pipipi, popopó, não tá crente. E aí? Você é desses também? Amém? Olha o que a palavra diz. Amém? Atos dos Apóstolos. Amém? 16:1. E chegando em Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Amém? Então, tem Bíblias que, sim, interpretam crente ali, cristã. Amém? Só que nós vemos que tá na palavra, tá no evangelho, crente. Não é errado você falar crente. Errado é você não ler a Bíblia e ficar aí condenando. Crente, nós temos que ser evangélicos. Da mesma maneira que você... da mesma maneira não. Crente tem base bíblica. Evangélico que não tem base bíblica, né? Então, mas eu não vou ser um nécio para com Deus, não vou ser um bruto para com Deus, não vou ser um ignorante falar que nós entendemos claramente que evangélico é quem segue o evangelho. Deveria ser, porque hoje o evangélico segue mais teologia, né? Evangélico segue o evangelho, mas que evangelho? Está mais seguindo o livro, teologia, do que evangelho? Deveria ser, né? Evangélico segue o evangelho, deveria ser, mas hoje evangélico e que se diz crente, que se diz cristão, segue mais heresia, segue mais o que? Voto, sacrifício, campanha, segue mais essas coisas que não tem na Bíblia, coisas dos homens, estão mais agarrados em ver matinho acendendo um monte do que obedecer a palavra de Deus, obedecer o que a Bíblia diz, está mais empolgado com mato acendendo no monte do que a doutrina de Cristo enxertada em nossas vidas, em nosso coração, está correndo atrás hoje de chave, cajado, água do Rio Jordão, de passar a mão no pé da bispa que vai ser curado, de se curvar diante do trono do apóstolo, da apóstola, da bispa, do que obedecer a palavra, do que se alicerçar na palavra, está mais preocupado em entrar na campanha do bispo, do apóstolo que entrou no poço de Jacó para buscar sua bênção lá do fundo, pega envelope, R$1.000, pezinho de feijão, R$1.000, do que obedecer a palavra de Deus. Olha, o grão de feijão vai sair com o nome da igreja, vai sair com o nome de não sei o que, cura até coronavírus. O povo está mais preocupado com essas heresias do que com o evangelho. Amém? Então, evangélico, amém, quer se chamar de evangélico? Chame, seguidor do evangelho que seja, mas crente é certo, não é errado. Errado é você que não lê a Bíblia, nunca leu esses versículos. Vai falar o quê? Que é versículo isolado? É você que tem poder para falar o que é isolado, que não é? Está na Bíblia, meu irmão. A palavra diz que eu testifico em Apocalipse, se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa que estão escrita neste livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita. E aí? Você vai ser reprovado no Apocalipse, ultrapassando e tirando aquilo que é bíblico. E você está caindo aí, não, é versículo isolado. Está na Bíblia, amém? Olha só o que a palavra diz em Atos, que também não é errado, amém? Atos 11:26. Olha o que a palavra diz. Aleluia, glória a Deus. Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, cristãos. E aí? Está na Bíblia. Então não é errado você ser chamado de cristão, não é errado você ser chamado de crente, e não é errado também você ser chamado de evangélico, embora nós vemos que essa expressão não foi usada, mas automaticamente, para a gente não ser chamado de bitolado, de
né? Ah, eu sou evangélico. Amém, evangélico. Por quê? Eu sigo o evangelho. Amém. Porém, o mais correto, né? O correto mesmo seria crente e cristão, tá? Crente e cristão. Crente e cristão, porque tem base bíblica. Amém? Então, não é errado ser crente. Não é errado falar que você é crente. A palavra diz, cabe Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Então vamos se atentar para a palavra, para o evangelho, aquilo que é bíblico. Vamos parar de ficar dando ouvidos mais a minisséries, a novelas, do que a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler o evangelho. Então automaticamente hoje, meu irmão, ao você pregar uma palavra, você tem que ali, olha, já preparar na sua fala mais 10 outras pregações, porque os que se dizem crentes, se dizem cristãos, tá dentro da igreja e não conhece a Bíblia, não tem o Espírito Santo de Deus para discernir o que é bíblico e o que não é, e fazem o quê? Automaticamente saem com suas doutrinas, com as suas heresias, condenando a verdade, amém? Então, irmão, nós temos que realmente não ser incrédulos, mas ser crentes. Nós temos que ser cristão verdadeiro. E o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, é aquele que obedece à Bíblia. É aquele que não está ali agarrado na placa, no homem, na mulher. É aquele que analisa o que é bíblico e o que não é. E a palavra diz, fugir da aparência do mal. Ou seja, tudo aquilo que é contra a palavra, contra o evangelho, você fala, não quero. Por mais que traga sobre a sua vida um prêmio, não compense, irmão. É engano do prêmio de Balaão você ir contra a palavra de Deus. É um prêmio enganoso. Você vai receber um prêmio só que da injustiça. E o maior prêmio que nós temos que ter é a salvação, é a vida eterna. É o nosso galardão no céu, é estarmos com Jesus na ressurreição, na consumação do século, na vida eterna. Isso não tem dinheiro que pague. Amém? Então, nós temos que estar alicerçados com Cristo, nós temos que estar obediente à Bíblia, nós não temos que estar agarrado com o homem, porque nós vemos que o homem cai, o homem muda o que pregava, não prega mais, o homem cai em adultério, cai no erro, cai na falha, se esfria e não quer largar ali as suas posições, seus estatutos, e automaticamente não se tira nada puro, porque é impuro. Automaticamente, como nós trazemos a palavra, o Espírito Santo de Deus já não usa mais essa pessoa, porque ela se deixou vencer pela carne. Ah, irmão, mas essa pessoa foi selada com o Espírito Santo de Deus. Irmão, você pode ser selado com o Espírito Santo de Deus, mas se você se jogar na prática do pecado, a palavra diz em Tessalonicenses que você extingue, apaga ele da sua vida. Você foi selado? Está certo. Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela justiça de Deus, por Deus olhar e ver ali você obediente, pela misericórdia te selou com o Espírito Santo de Deus, mas você mesmo quebra esse selo. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. Não acreditar que você tem este poder para quebrar esse selo é a mesma coisa que não acreditar no direito de escolha. A escolha é sua se você quer adulterar ou não, quer mentir ou não, quer usar droga ou não, quer se prostituir ou não. É você que escolhe. Então você é selado com o Espírito Santo de Deus, só que você joga tudo pro ar, tornando o seu estado pior do que o primeiro. Se entregou no pecado, volta ao vômito, volta ao espojadouro da lama, como o apóstolo Pedro escreveu. E aí? E você mesmo apaga o Espírito Santo de Deus da sua vida, onde Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus, a qual está selado. Paulo fala, você está selado, mas para você não apagar ele da sua vida. E aí? Então, irmãos, vamos ser crentes, vamos ser cristão verdadeiro, obedecer à Bíblia, vamos analisar, será que isso mesmo que estão falando é bíblico? Será que está na Bíblia? Deixa eu ver, deixa eu analisar, deixa eu procurar saber, amém? E Jesus verá o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso amor, não a homem, a não rudimentos de homem, a não tradições humanas, mas Paulo fala, retendes as tradições como vou-la entreguei, ou seja, as tradições bíblicas de Cristo, que quando Paulo fala tradições, são doutrinas de Cristo, não tradição humana, amém? Não existe estatuto de igreja acima da doutrina de Cristo. Estatuto de igreja já é uma coisa criada por homem. O estatuto da igreja deveria ser a doutrina de Cristo. Paulo ensinando a igreja de Coríntios, o apóstolo Pedro ensinando os homens de Deus, Jesus ensinando a igreja.
como deveria se portar nessa terra. Esse é o estatuto. E hoje nós vemos regras humanas, estatutos humanos, cargos humanos, unções humanas que vão contra a palavra de Deus. Amém? Então, preste atenção. Nós temos que ser verdadeiramente crentes, que crê e pratica. Porque a palavra diz, se a gente diz que crê e não pratica, somos mentirosos enganando a nós mesmos. Amém? Temos que ser crente, cristão, verdadeiro, praticante da palavra, o que a Bíblia diz. Amém? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, Jesus disse. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Guarde essa palavra no coração. Amém? Povo de Deus, crentes em Cristo Jesus. A paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.